Bom poder partilhar com os amados um pouco desse tema, né? A importância da palavra de Deus em tempos de crise, né? E, ultimamente, nesses últimos 2, 3 meses, nós temos vivenciado uma crise, né? Uma crise mundial, uma crise sem precedentes. Talvez precedentes até já tiveram, mas muito, muito distante de nós. E nenhum de nós aqui, nem a minha geração, a geração talvez dos nossos pais e avós, viu alguma coisa mais tão assustadora como essa, né? E o que nós temos aqui como um texto base, um texto chave para nós trabalharmos, é o texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14 em diante, né? E se nós lembrarmos do contexto em que Paulo estava escrevendo essa carta, foi justamente num período de crise. Crise não só pessoal dele, porque ele estava preso, era encarcerado, já em vias de receber sua condenação definitiva, mas também porque naquele mesmo período a igreja estava enfrentando uma perseguição terrível. Então era um período de crise, não à semelhança do período de crise como nós estamos passando, mas um período de crise onde as pessoas estavam com certeza apreensivas, com medo, com alguma dificuldade, com empecilhos ao redor, enfim, toda uma situação em que deixava talvez os irmãos, os crentes daquela época apreensivos. E essa apreensão, esse receio, os medos, talvez estivessem passando pelo coração de Timóteo, que era um pastor novo, jovem, mas, contudo, era um pastor um tanto quanto tímido e estava ali meio preocupado com o pastoreio dele na igreja de Éfeso, né? Paulo, preso em Roma, manda essa carta para ele que estava em Éfeso, né? E eu queria ler aqui com os amados um texto, quem estiver nos assistindo aí e tiver uma Bíblia por perto, ou tiver como ver no celular, abra aí em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, e o texto diz assim, 2 Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando Paulo escreve esse texto aqui, o que eu acho muito, muito interessante é que ele visa exatamente que Timóteo lembre a importância da Escritura, qual é a importância da Escritura para a vida dele. Né? Paulo mostra a importância da Escritura para a vida de Timóteo e lembra de que ele aprendeu muito da Escritura, não só com o próprio apóstolo Paulo, que foi o seu mentor, foi o seu discipulador, aquele que o instruiu, mas que também ele recebeu instrução de parentes dele, né? No caso, a gente pode lembrar aqui, não está no nosso texto aqui que nós acabamos de ler, mas Timóteo foi instruído e educado nas Escrituras pela avó e pela mãe, né? Eunice, e agora me fugiu o nome da avó, Lloyd, né? A avó Lloyd. Então, eles ele foi educado por essas 3 figuras principais na Escritura. E Paulo recorda a Timóteo disso, que ele aprendeu a Escritura com essas pessoas, aprendeu a Escritura com ele e com os parentes dele, né? Que desde a infância ele conhece as Sagradas Letras. E, assim, eu que sou pastor do departamento infantil, né? Para mim é muito importante, e eu tento fazer isso desde agora, já com a minha filhinha, para quem não sabe ainda, eu sou pai, minha filha tem 1 ano e 3 meses, e eu tenho essa preocupação comigo, eu e minha esposa, de estarmos ensinando a Escritura, ensinando a palavra de Deus para ela ainda nesse período da idade dela, né? Ela não fala direito ainda, está começando a aprender algumas sílabas, está balbuciando ainda, mas todas as noites a gente abre a Bibliazinha dela, ensina para ela, canta com ela, lê, conta uma historinha da Escritura para ela, e ela vai aprendendo. Tanto que ela já faz até uma gracinha que eu acho interessante,
quando nós contamos a história de Davi para ela, quando a gente diz que Davi girou a funda e acertou a cabeça de Golias, ela faz pô, né? Isso já introjetou dentro dela, isso já entrou no coração dela, né? E desde criança ela está sendo ensinada, né? E foi o que aconteceu com Timóteo, né? Ele desde de criança foi ensinado, né? Sabendo que essa palavra, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, são importantes para tornar sábio tanto a Timóteo como também para salvá-lo. Em que sentido? As escrituras apontam quem? A Jesus Cristo. As escrituras apontam o Messias. As escrituras apontam de onde vem a salvação, e a salvação das nossas almas vem por meio de Jesus Cristo. Então, além da sabedoria que as escrituras nos dão, elas nos apontam a pessoa de Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E aí, já finalizando aqui o nosso texto, Paulo faz uma recomendação para Timóteo que é sensacional, e é um texto base que fundamenta um dos princípios da Reforma Protestante, que é a sola Escritura, né? O versículo 16 desse texto que nós lemos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E o que eu acho lindo nesse versículo é que ele não deixa de enfatizar a importância da Escritura como algo que foi inspirado por Deus, né? Essa inspiração aqui no texto, ela aponta no sentido de que o conteúdo das Escrituras veio do Senhor Deus. Tanto que em teologia a gente diz o seguinte, que o autor do texto, o autor primário é Deus. Óbvio que quem escreveu foi um ser humano, né? Foi o próprio apóstolo Paulo, mas nós consideramos ele como autor secundário, porque o conteúdo das escrituras, o conteúdo da palavra é do Senhor Deus. Então, ela é inspirada por Deus. Ela é comunicada ao coração do escritor e o escritor coloca aquilo no papel, né? E isso é maravilhoso para nós. Quando nós entendemos, quando nós cremos que a Bíblia, a palavra de Deus, é inspirada, é escritura inspirada, é correta, é infalível em tudo que afirma, aí nós temos a segurança de que tudo aquilo que aprendemos dela, tudo aquilo que entendemos a partir das escrituras é verdadeiro, é útil para nós, é significativo para nós, né? E ela tem 4 missões, e essas 4 missões nos colocam duas coisas que eu acho interessante aqui também, e o pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário que ele faz a respeito de 2 Timóteo, ele diz que a Escritura, ela se preocupa tanto com a doutrina, como também com a conduta. E onde é que nós vemos isso? Na doutrina e a conduta, né? A doutrina, ela é útil para o ensino, né? O ensino das Escrituras nos doutrina naquilo que é a verdade de Deus, nos capacita a entender aquilo que é a verdade de Deus, mas ela também nos modifica a conduta. Em que aspecto? Ela nos repreende, ela nos corrige e ela nos novamente educa, né? O ensino e a educação e a conduta, ela nos repreende, corrige e também nos educa para a justiça, né? E que eu acho legal desses 4 elementos aqui de funções da Escritura, né? Vamos chamar assim, é que esse ensino ele tem por objetivo, né, a instrução, né, aquilo que eu preciso aprender, aquilo que eu preciso ser ensinado a respeito de doutrina, mas ela também visa a repreensão, ou seja, ela faz a verificação daquilo que eu estou vivendo, e se eu estiver fora daquilo que a palavra preconiza, ela me chama a atenção, ela me repreende, ela me traz a convicção daquilo que eu estou vivendo e me traz de volta para o eixo. Ou seja, ela corrige, ela me traz de volta para o caminho certo. Essa é a ideia da palavra também aqui, da correção, né? Ela me restaura, ela me traz ao estado correto, ela me traz a perfeição de vida e de caráter. Essa é a ideia da palavra correção, né? E por fim, ela me educa, né? Ela me treina para a justiça. Que justiça é essa, né? É o amplo conhecimento da palavra de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o correto, daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E a Escritura me educa,
né? E essa educação, ela é como se fosse um treino, né? Lá no original, no grego, a palavra, ela vem paideia, né? Da ideia que dá no português a palavra pedagogia, né? Pedagogo, né? É a ideia do ensino mesmo para a criança. É como se fosse uma educação infantil para mim, eu que sou leigo, eu que não conheço nada das escrituras, quando eu leio as escrituras, eu começo a ser educado, né, começo a ser instruído, e isso é importante, porque ela vai montando o meu caráter, vai moldando o meu caráter, vai moldando a minha personalidade diante de Deus, né. E a ideia também traz do treino físico, é como se eu estivesse me exercitando todos os dias, né? A escritura, em certo sentido, é uma academia espiritual para o meu espírito, e todo dia eu treino, né? Assim como eu treinaria o meu corpo numa academia, né? Fazendo exercício físico, ou praticando algum esporte, né? A escritura treina o meu espírito de modo que o meu espírito seja fortalecido, seja cultivado, a minha alma seja cultivada, né? Então, isso tudo para quê? Para a justiça, para a verdade da escritura, para aquilo que é correto, para aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E Paulo finaliza essa recomendação que ele dá inicial para Timóteo, perdão, no início do texto, no versículo dizendo qual é o objetivo disso, né? Para que a escritura, por que ela faz isso comigo, né? E o fim é para que todo homem de Deus, aquele que é homem de Deus, aquele que se aproxima de Deus e bebe das escrituras, come das escrituras, ele se torne o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A perfeição aqui não significa que eu vou me tornar alguém 100% incapaz de pecar, não é isso, a ideia não é essa. Mas o meu caráter, o meu espírito, ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo na vontade de Deus, na revelação de Deus, aquilo que Deus quer me instruir, e nessa perfeição que o Espírito Santo vem trabalhando na minha vida por meio das Escrituras, eu também me torno perfeitamente habilitado para a obra que Deus me chama, né? A igreja toda é comissionada a pregar o Evangelho e de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? No final de Marcos nós lemos isso. E a Escritura nos dá a capacitação necessária para que isso seja verdade em nossas vidas. Amém.